É uma honra para mim, é um privilégio para mim poder compartilhar da palavra do Senhor. Né? Não há nada em mim, na verdade, que eu possa compartilhar, mas aquilo que o Senhor transborda sobre a minha vida. Isso sim eu posso compartilhar. E sempre quando cabe a mim trazer a palavra para a igreja, eu sempre falo, Senhor, eu não quero falar algo que está no meu coração, mas eu quero partilhar aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja. E muitas vezes mesmo, eu acredito que, falando por mim, a maioria das vezes, quando eu trago uma palavra, quando Deus começa a ministrar no meu coração uma palavra, Ele primeiro ministra na minha vida, Ele trata isso primeiro na minha vida, para que depois, então, eu possa compartilhar isso com os irmãos. E nessa manhã, eu gostaria, então, de conversar com vocês sobre algo que tem realmente, assim, falado muito ao meu coração. O pastor Sandro ministrou domingo passado sobre não te esqueças de várias promessas que Deus tem para nós na Bíblia. E, quanto isso, durante essa semana, algo vinha no meu coração muito forte. E, como eu falei aqui no começo, existem momentos na nossa vida que não são tão fáceis assim. Existem momentos, dias na nossa vida, circunstâncias ao nosso redor, que às vezes nos fazem se prostrar. Ou até mesmo existem sentimentos e emoções que às vezes a gente não entende, e eles estão lá. E esses dias, alguns dias, às vezes eu passo por isso também, e algo veio ao meu coração. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã é sobre esperança. Esperança. E quando o Senhor estava falando sobre isso ao meu coração, acredito, depois eu vou falar sobre esse versículo aqui, mas existe um versículo na Bíblia, que fala, Senhor, traga à memória aquilo que me pode dar esperança. E eu não sei vocês, mas talvez esses dias mais conturbados, eu tento lembrar das coisas que passaram, aquilo que Deus fez na minha vida, na minha família. Eu procuro lembrar de pessoas que estão aqui mesmo no nosso meio, servindo, como Deus resgatou a vida de muitos de nós, de um lugar de pecado, de um lugar de trevas, e hoje estamos aqui servindo ao Deus verdadeiro, ao único Deus, imortal, aquele Deus que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E quando o Senhor começou a falar sobre a esperança no meu coração, a primeira coisa que eu fiquei pensando, e eu gostaria de fazer uma pergunta para você, o que é a esperança para você? Muitas vezes nós pensamos, e eu perguntei para algumas pessoas próximas a mim, o que é esperança para você? E a maioria das respostas, a esperança é crer num futuro melhor, a esperança é saber que talvez um futuro bom irá acontecer, eu tenho esperança que algo vá acontecer. E aí, eu comecei, então, realmente a perceber que, na verdade, a esperança, para a maioria de nós, é um sentimento, é uma convicção de que tudo dará certo, de que o futuro será um futuro melhor, é essa convicção. E, então, eu comecei a perguntar, Senhor, mas existe diferença entre a esperança de um não cristão para um cristão? E isso, então, começou realmente a vir no meu coração, e eu comecei realmente a orar e falar, Senhor, existe essa diferença? Existe o que é a esperança bíblica? O que é a esperança que o Senhor fala na sua palavra? O que é essa esperança que eu tenho que trazer à memória? E então eu comecei a falar, e lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, se você puder abrir comigo, fala assim, Paulo fala, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Então, aqui nós vemos três coisas que permanecerão. A fé, a esperança e o amor.
Então, nós podemos ver que, biblicamente falando, né, a esperança bíblica, ela não é apenas um sentimento a respeito do futuro, mas isso faz parte da esperança, mas ela não é apenas isso. Ela não é só uma expectativa ou um tomara que seja lá na frente, um tomara que aconteça algo bom, um tomara que o meu futuro seja bom. A esperança bíblica, ela é uma virtude. E nesse versículo que eu acabei de ler ali, tem as 3 virtudes teologais que falamos: fé, esperança e o amor. E então nós realmente precisamos saber e entender que a esperança, ela é uma virtude. Guarda isso no seu coração, porque muitas vezes nós pensamos na esperança como só uma mera expectativa, mas ela é uma virtude que deve ser gerada em nós. Ela é uma virtude que deve ser ensinada. Ela é uma virtude que nós devemos aprender a tê-la, né? E como isso acontece? Olha, vou dar um exemplo. O nosso caráter, quem nós somos, quem nós nos tornamos, né? Eu fico andando aqui qualquer coisa, Moisés, você me avisa, porque eu me mexo mesmo. Então, tudo que nós somos, o nosso caráter, quem nós somos formados no dia de hoje, aquilo que nós somos é um conjunto de virtudes ou vício que nós adquirimos ao longo da vida. Quem nós somos, realmente, ele vai sendo construído ao passar dos anos. E deixa eu explicar para você, por exemplo, generosidade. A generosidade, nós somos ensinados a ser generosos, né? Quando nós temos bons pais, bons professores na escola, nós somos ensinados que quando você vê uma pessoa, né, ali que tem uma necessidade, você tem muito, ou você tem sobrando, você precisa ser o quê? Generoso, você precisa compartilhar aquilo com a outra pessoa, você precisa ter empatia com a outra pessoa, você precisa ter compaixão com a outra pessoa. Eu não tenho irmãos, mas eu sei porque tenho 2 filhos, e nós ensinamos a eles sobre generosidade, sobre compartilhar o brinquedo, sobre brincar junto, sobre dividir a comida. Nós acabamos ensinando, só que talvez muitos de nós, né, ou alguns de nós, talvez a gente não tenha desenvolvido essa virtude da generosidade, ou não fomos ensinados, e aí acabamos, então, desenvolvendo um vício, que é o vício onde nós olhamos para dentro de nós, e nós simplesmente lemos nas entrelinhas da vida que o que importa é o meu próprio umbigo. Que o que importa é só o que eu tenho. Se o outro não tem, problema dele. Não é que a gente fala uma frase aí, que às vezes nem é tão bonita de falar, mas a gente fala assim, cada um com seus problemas? Isso é um vício que a gente acaba aprendendo. Então, assim, todas essas coisas, assim, como a generosidade, nós vamos sendo ensinadas a virtude do amor, da compaixão, não é? De realmente poder compartilhar. Então, essas coisas nós vamos sendo ensinados pela vida, pelos pais, por bons professores, por bons líderes, por bons pastores. Agora, a verdadeira esperança. A verdadeira esperança bíblica, ela não é ensinada por nenhum pai, por nenhum professor da escola bíblica, por nenhum pastor, por nenhum líder. A verdadeira esperança, a virtude da esperança, a virtude da fé, da esperança do amor, ela só vem sobre nós através dos ensinos do nosso Pai Celestial. A esperança verdadeira, ela só é derramada sobre a tua vida, sobre a minha vida, através do Espírito Santo. E quando Ele derrama sobre nós essa virtude da esperança, Ele derrama sobre nós a virtude da esperança, e depois que Ele coloca sobre a minha vida, sobre a tua vida, essa virtude da esperança, Ele nos treina na esperança.
E é aqui que realmente eu gostaria de conversar com vocês essa manhã. É sobre o treinamento da esperança, ou sobre a construção da esperança em nós enquanto cristãos. Se você voltar comigo lá no texto, você vai ver que a esperança aqui, ela não fala do futuro, mas ela fala de esperarmos em algo que é eterno. Então, enquanto a nossa vida realmente vai passando, né, nós precisamos entender que Deus vai construir em mim e em você. Ele vai construir a esperança em nós. E não há, para mim, história melhor do que contar como se constrói a esperança bíblica verdadeira dentro de nós, do que a história que está lá em Marcos, no capítulo 5. Gostaria que você pudesse abrir comigo, capítulo 5, do versículo 25 em diante. Nós vamos ler. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, em outras traduções diz virtude, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Volte em paz e fica livre do teu mal. Veja bem, essa história ela é muito conhecida de nós, não é verdade? Agora, através dessa história, nós podemos ver que Deus treina em cada um de nós na esperança. E nessa história, eu tirei aqui 3 treinamentos que o Senhor opera em nós para que a verdadeira esperança haja dentro de nós. A verdadeira esperança. O primeiro treino que Deus faz conosco, e fez com essa mulher, é a espera. 12 anos ela estava esperando a cura. 12 anos padecendo de um mal. 12 anos passando uma situação que a excluía de estar junto com a sua família, de estar junto na sociedade. Porque uma mulher com fluxo de sangue não podia tocar em ninguém. Uma pessoa que era hebreia, ela não poderia falar com ninguém enquanto ela estivesse com esse fluxo de sangue. Então, durante 12 anos, essa mulher foi excluída. Ela deveria estar arrasada emocionalmente. Ela estava doente fisicamente. Ela estava numa situação realmente que ela não tinha mais o que fazer. Durante 12 anos, a gente lê na Bíblia, ela não ficou parada, ela foi atrás. Ela esgotou todos os recursos que tinha. Ela foi atrás dos melhores médicos. Eu penso no dia de hoje, ela deve ter ela deve ter usado todo o networking que ela poderia ter para ir atrás dos melhores médicos, dos melhores tratamentos. E a Bíblia nos diz que nada disso adiantou. Muito pelo contrário, agora essa mulher, ela estava pobre e ela estava quase a morrer. Então, durante 12 anos, ela ficou ali buscando a sua cura.
mas ela só piorava. E sabe, meus irmãos, muitas vezes, quando Deus quer treinar em mim e em você a esperança, muitas vezes o Senhor nos coloca sentados na sala de espera de Deus. Muitas vezes o Senhor nos coloca para esperar algo. Com certeza, essa mulher do fluxo de sangue, ela ficou durante esses 12 anos sentada na sala de espera. Quando nós vamos na sala de espera dos médicos, a gente não pode fazer nada, não é? A gente só tem que ficar ali, sentada, aguardar ser chamado. Muitas vezes a espera, como aconteceu com essa querida irmã aqui, a espera, quando ela é muito prolongada, ela nos leva a desesperar. Muitas vezes, quando nós esperamos algo, quando a gente quer muito que alguma coisa aconteça, e aquilo demora para acontecer, nós começamos a ter desesperança. Nós começamos a não acreditar mais que aquilo vai acontecer. E esse lugar de espera nos leva realmente a esgotar todas as nossas possibilidades. Nos leva realmente a esgotar tudo aquilo que nós, enquanto humanos, podemos fazer com as nossas próprias mãos, assim como ela fez. Nos leva realmente a esgotar, nós vamos atrás. Às vezes nós queremos uma porta de emprego, a gente vai atrás dessa porta de emprego. Às vezes a gente quer engravidar e não consegue, a gente vai atrás de todos os meios. Muitas vezes a gente está esperando alguém, quem é solteiro, às vezes está esperando num casamento. E nós ali fazemos, então são tantas coisas. E muitas vezes, de tanto a gente esperar, a gente chega realmente no fim de nós mesmos. Você chega num lugar em que você olha para você como essa mulher e fala, eu não tenho mais para onde correr. Eu não tenho mais aonde buscar. Assim, quando acaba todas as nossas possibilidades, Deus, então, pode falar conosco sobre a verdadeira esperança. Hoje, será que hoje Deus te colocou nessa sala de espera? Será que Deus quer te ensinar alguma coisa nesse tempo que você está? Como eu comecei aqui dizendo, sabe, queridos, muitas vezes nós precisamos entender que se nós ainda não colhemos aquilo que nós esperamos e você realmente esgotou todas as suas possibilidades, você acabou com todos os seus recursos, agora Deus pode entrar. E quando nós estamos sentados na sala de espera, o Senhor quer nos ensinar algo. Ele quer ensinar a nós aquilo que muitas vezes nós não permitimos Ele ensinar, porque muitas vezes nós acreditamos que os recursos humanos farão com que a gente chegue no lugar que a gente quer chegar. Sabe, então realmente o Senhor quer, sempre quando você está a esperar, Deus quer nos ensinar algo. E uma história na Bíblia que também exemplifica muito bem isso, é a história de José, filho de Jacó. José, ele era um filho mimado. Ele era um filho que tinha uma túnica diferente. Ele era um filho que tinha uma criação diferente. Ele era um filho realmente que todos os irmãos olhavam e sabiam que ele era o predileto do pai. Né? Só que veja bem, quando isso acontece, de tanto ele saber que ele era esse filho mimado, de tanto ele saber que ele tinha esse lugar, né, de uma estola sacerdotal diferente, que ele realmente, gente, não precisa falar, com certeza José, ele sabia que ele era o queridinho. E muitas vezes, quando acontece isso, né, talvez ele mesmo, realmente, a arrogância, a petulância, tivesse começando a tomar conta do interior de José. Só que Deus não queria que ele fosse um filho mimado. Deus queria que ele fosse um filho maduro, um agente da esperança para o povo de Israel. Só que José, talvez se ele não tivesse sido parado,
a arrogância, a petulância dele de ser um filho mimado o tirasse dos planos e do propósito de Deus para a vida dele. Então, o que o Senhor fez com José? Deus o colocou sentado. Primeiro ele foi vendido como escravo. Foi jogado numa cova, depois foi vendido como escravo, injustamente. Depois ele foi injustamente, injustiçado pela mulher de Potifar, foi colocado na prisão, ficou preso. Lá, então, ele decifrou os sonhos, e aqueles que deveriam lembrar dele, depois que saíssem da prisão, simplesmente esqueceram de José na prisão. E ele, então, ficou lá na sala de espera, na prisão, até que ele tivesse maduro o suficiente, até que o tempo certo chegasse na vida de José, e ele fosse pronto, ele estivesse pronto, para colocar os seus olhos no lugar certo, a esperança no lugar certo, que era no Senhor. A esperança, ela vem através da espera. Sabe, queridos, a esperança, ela nos quebra. A esperança, ela nos leva num lugar de humilhação. A espera, ela nos leva nesse lugar de quebrantamento. A espera nos leva realmente nesse lugar de reconhecer que nós não temos o controle de tudo. A espera nos leva nesse lugar de reconhecer que nós não temos as respostas para tudo que a gente procura. A espera realmente, ela nos leva a realmente precisarmos confiar integralmente em Deus. E aqui, José realmente, ele precisou esperar, ele precisou tirar de dentro dele toda a arrogância. Tudo aquilo que tinha sido construído na vida dele, enquanto ele foi sendo gerado como um filho mimado. Enquanto ele foi sendo ali, ele precisou tirar tudo isso dele, passando por tudo aquilo. E no tempo certo, o Senhor o tirou da prisão. E agora ele sabia que José poderia ser um agente de esperança para o povo de Israel. E muitas vezes nós não entendemos que há coisas dentro de nós que se tornam ídolos na nossa vida. Às vezes a espera de algo que você deseja tanto. Às vezes um filho, uma filha que você coloca uma expectativa. Às vezes um trabalho, a tua empresa, você fica preso ali naquilo, falando assim, é isso aqui que vai me dar futuro. A espera, ela destrona os ídolos do nosso coração. Nós já falamos aqui que idolatria não é apenas imagem, idolatria é tudo aquilo que rouba o primeiro lugar de Deus no seu coração. Sabe, queridos, Deus, Ele não divide o lugar dele com nada e nem com ninguém. Ele não divide o lugar dele, sabe? Ele não divide com o casamento, Ele não divide com os filhos, Ele não divide com a empresa. Nós realmente devemos colocar a nossa esperança no Senhor. Tudo que nós podemos perder, nós não podemos colocar a nossa esperança ali. Tudo isso é passageiro. Tudo isso acaba sendo futilidade. E às vezes a gente acaba gastando tanto tempo em coisas que são abaláveis. Muitas vezes nós tronamos ou colocamos ali no lugar do Senhor um problema, uma dificuldade. E o Senhor, quando Ele nos coloca na sala de espera, Ele quer destronar todos os ídolos que possam existir dentro de nós. Às vezes nós temos o ídolo de saber tudo, de que, não, eu sei, eu já conheço, eu já sei, eu já vi quantas pessoas, às vezes a gente conversa, eu sei disso, mas não vive o que sabe. Então, realmente, nós precisamos entender que quando o Senhor quer treinar em nós a esperança na sala de espera, Ele está destronando tudo aquilo que tem concorrido com Ele.
Ele está destronando os ídolos do nosso coração. Porque Ele precisa nos ensinar que a expectativa de um futuro bom, de um futuro melhor, não estão em coisas nem em pessoas, mas estão no próprio Senhor. Abacuque, outra história. Abacuque, ele viu toda a destruição que o povo de Israel passaria. Ele sabia de tudo que iria acontecer. E quando ele teve esse cenário diante dele, sabendo de tudo que iria acontecer, ele começou a questionar Deus. Ele começou a falar: Senhor, eu não vejo um futuro aqui. Eu não vejo uma perspectiva boa disso tudo que vai acontecer aqui. Eu não consigo enxergar um futuro para o seu povo, Deus. Como assim o Senhor vai destruir? Como isso vai acontecer? E ele então ficou ali esperando, e ele começou a orar, e ele passou um tempo até que Deus começou a falar com Abacuque. Deus então começou a falar com ele, começou a mostrar como ele não julgaria apenas, ali o Israel, mas ele também julgaria a nação babilônica, como que ele trataria isso. Deus então realmente começou a falar que os planos dele eram muito maiores e melhores do que aquilo que Abacuque estava pensando. Então ele começou a ministrar isso, na visão. Ele começou a colocar isso e falar: Abacuque, a tua visão é limitada. Abacuque, os meus planos são muito melhores que os teus. E ali em Abacuque, no capítulo 3, vamos ler ali. Abacuque 3, no versículo 17 ao 19, fala assim. Aí Abacuque, ele escreve: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre do canto. E aí ele continua. Queridos, Abacuque, ele entendeu, depois que ele ficou ali na sala de espera, reclamando com o Senhor, ele entendeu que os sonhos de Deus, os planos de Deus, são bem maiores do que aquilo que ele estava pensando. Ele entendeu que nós precisamos ter a esperança no Senhor, que nos traz a alegria, ainda que não haja alimento, ainda que me falte algo, ainda que eu me alegro no Senhor, o meu Salvador, porque os planos que Deus tem para mim e para você são maiores do que o que nós podemos pensar. A espera em nós gera esperança. Quando realmente nós nos permitimos sentar na espera da sala de Deus, enquanto nós estamos ali sentados e nós realmente reconhecemos que há ídolos em nosso coração. Quando realmente nós reconhecemos que nós não temos o poder de nada. Aí o Senhor começa a gerar em nós a verdadeira esperança. Que não estão em coisas, não estão em pessoas. Não estão em bens materiais. Mas estão nele. Sabe, queridos, muitas vezes o Senhor nos coloca nessa sala de espera para talvez mostrar que nós não somos nada sem Ele. Muitas vezes nós nos apegamos a um título, nós nos apegamos a uma posição. E sabe, quando Deus começa a perceber que isso está roubando o lugar dEle na tua vida, Ele te para. E quantas vezes, eu quero abrir o meu coração aqui, quantas vezes o Senhor me coloca na sala de espera para dizer que as coisas não estão no meu controle, para dizer que o futuro dos meus filhos não são meu controle, para dizer que aqui, na nossa realidade, a igreja, as coisas que acontecem no domingo, durante a semana,
não estão no meu controle. Eu não sou detentora de poder para controlar as coisas. Quem tem que estar no controle é Ele. E quantas vezes o Senhor nos deixa naqueles dias de angústia e de tristeza, aonde muitas vezes o nosso sentimento é só, eu tenho que fazer, eu não posso ficar parada, eu tenho que fazer algo. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo, eu não falei para o Mateus, mas qualquer coisa depois a gente conversa. O Senhor me colocou na sala de espera quando o Mateus tinha uns 6, 7 anos. Eu sou pedagoga de formação. Então, eu sei todo o desenvolvimento na parte cognitiva e de aprendizagem de uma criança. E quando o Mateus tinha 5 anos, ele estava ali na fase da pré-alfabetização. E eu comecei a perceber que ele tinha algumas dificuldades. Obrigada, filho. Que ele tinha algumas dificuldades. E ele trocava as cores, e ele não conseguia as letras, e ele trocava, ele sabia, mas ele trocava. E aquilo foi realmente assim, me trazendo um incômodo, e eu falava para o Sandro, e o Sandro falava assim, não, você é meio assim, píssica, né? Você é pedagoga, você acha que o menino tem que saber, dá tempo ao tempo. E eu falava, ai, tá bom, vou dar. Mas, enfim, foi passando, chegou o final do primeiro ano. Quando vai para o segundo ano, né, no Brasil, as crianças já estão falando, já estão formando frases, e ele não conseguia. E eu lembro que aquilo, para mim, destroçava o meu coração, irmãos. Porque eu sei o que as crianças passam na escola. Como professora, como pedagoga que conhece o chão da sala de aula, eu sei muito bem o que acontece lá. E eu falava, esse menino vai sofrer, e aquilo me corria meu coração, e eu queria fazer de tudo para ele não passar por aquilo. E eu corria a semana inteira em vários psicólogos, psicopedagogo, fonoaudiólogo, e a gente realmente ia atrás disso tudo, e levava ele, e o Natan ia junto, e a minha vida era assim, de manhã acordava e ia nisso e tal, porque não aceitava, e a gente fazia de tudo. Eu, junto com as professoras, a gente fazia planos, né, de aula separado para ele, e jogos e tal. Tudo que estava ao meu alcance, como mãe, como pedagoga, como profissional, eu fazia. Quando ele chegou ali com seus 7, 8 anos, aquilo já estava assim, ele ele já se conhecia, já sabia que os outros conseguiam mais que ele, e ele não. Eu lembro que aquilo, assim, a primeira coisa que eu acordava pela manhã, e eu pensava era, o que vai ser hoje do Mateus na escola? Era o primeiro pensamento. E então, nós orávamos, e eu lembro, né? E aí, enfim, a gente foi em médicos, e daí ele teve o diagnóstico de que ele tinha dislexia, e por isso ele não conseguia acompanhar, né? Que é a dislexia é algo na questão da aprendizagem mesmo, que o teu cérebro acaba não conseguindo ler todas as letras, às vezes o A falta uma perna, o O não está ali o coisinha, o tracinho, enfim, às vezes confunde uma linha com a outra. E eu lembro que quando ele falou isso, no dia que nós estivemos ao médico, eu lembro que nós saímos de lá, eu e o Sandro, e eu comecei a chorar copiosamente. Nós tivemos diagnóstico do Mateus com dislexia, Natan era hiperativo, pensamento acelerado, e eu falava, meu Deus, o que vai ser desses meninos? Enfim. E eu lembro que, então, a gente começou a fazer tudo que estava ao nosso alcance. Até que um dia, e eu fiquei na sala de espera durante todo esse tempo, porque o que eu mais queria, como pedagoga, era ver ele, meu filho, lendo, escrevendo e desenvolvendo como uma criança normal. E eu lembro que um dia eu cheguei numa ministração com o querido pastor Francisco, que hoje já está junto com o pai. Cheguei e ele falou assim, qual é o primeiro sentimento que vem à tua cabeça quando você acorda? E eu lembro que eu fiquei titubeando entre responder, eu titubeei entre responder biblicamente, o que se espera de um cristão,
ou se eu falava a verdade. Mas como eu sou transparente, eu falei assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é o Mateus. É a dificuldade que ele tem. E ele olhou bem para mim e falou assim, sabe, filha? Nem sei se ele falou, sabe, filha. Mas ele falou, sabe, isso que você está fazendo, você está idolatrando o problema dele. E eu, não, pastor, o senhor entendeu errado. Ele falou, não, você está. Porque se o primeiro pensamento que vem à sua cabeça é o problema dele, isso quer dizer que para você, o problema dele é maior do que aquilo que Deus pode fazer na vida dele. E eu, o senhor tem um ponto. E eu lembro que daquele dia ele ministrou meu coração e ele falou, isso é um ídolo no seu coração. Você precisa destronar, porque se você não entregar isso verdadeiramente para Deus, Deus não vai poder fazer nada. E quando o Senhor falou comigo sobre essa questão da espera, gerar esperança, de enquanto nós estamos sentados na sala de espera, o Senhor tirar de nós tudo aquilo que traz idolatria no nosso coração. Ali o Senhor nos humilha, dizendo, você não sabe, você não consegue, você não é detentora, não importa se você é pedagoga, não importa o que você sabe, não importa se você pagou o maior neuropediatra, não importa. Porque enquanto você tiver a tua esperança nessas coisas que são passageiras, o que você quer não vai acontecer. E eu entendi naquele dia que eu precisava entregar isso. E sabe, eu lembro que quando eu saí dali, eu não lembro se você estava comigo, não lembro, Sandro, mas nós fizemos uma oração de entrega verdadeiramente. E eu lembro que foi muito difícil, porque quem é mãe, quem é pai aqui sabe o quanto é difícil. Mexa com tudo, faz tudo, mas os teus filhos é difícil. E eu lembro realmente que eu entreguei naquele dia e eu orei. E eu não vou saber bem ao certo o tempo, mas logo depois, acho que não levou um mês, o Mateus estava lendo e escrevendo como uma criança da idade dele. E isso só me lembra quando eu passo por questões assim. Isso eu começo a lembrar e falo, gente, esse menino ele nunca reprovou. Ele nunca teve dificuldade, ele fez faculdade. E ele tem a dislexia, porque não é uma coisa que cura, mas ele venceu isso. E eu tenho certeza que Deus me colocou ali, na sala de espera, para provar que eu não tenho controle de nada. E muitas vezes o Senhor me coloca de novo na cadeirinha, na sala de espera, para dizer, ei, lembra, você não tem o controle, sou eu que tenho que estar no controle. E é tão difícil da gente realmente ter a verdadeira esperança dentro de nós nesses dias. E olhar para o alto, fixar os nossos olhos no que é importante. E esquecer que a nossa mente, a nossa visão é limitada demais para tudo aquilo que Deus quer fazer. Enquanto nós acharmos que a resolução dos nossos problemas está nas nossas mãos, a verdadeira esperança, a esperança bíblica, ela não vai atuar em nós. Sabe, queridos, nós precisamos realmente entender que a espera gera a verdadeira esperança em nós. Nós não podemos e não devemos querer passar pelo processo da espera. Nós não devemos simplesmente pegar e falar assim, está muito difícil para mim. Às vezes, nós estamos lá esperando o médico e ele demora muito e às vezes a gente, eu nunca fiz isso, mas talvez alguém aqui já fez, de tipo, eu não aguento, eu vou embora, pronto, acabou. Quem que está pensando que é? Vou embora. Mas com Deus a gente não pode fazer assim, queridos. Porque se você faz isso e fala, Senhor, eu não vou, o Senhor vai continuar ali quebrando, assim como talvez tenha feito com José, até você aprender que a verdadeira esperança está nele. Então, a espera gera a esperança. A segunda coisa que Deus quer treinar em nós é Deus nos faz caminhar enquanto esperamos. Deus treina a nossa esperança, fazendo com que a gente caminhe. Muitas vezes nós achamos que, então eu estou esperando, então a espera tem que ser passiva, eu tenho que ficar aqui esperando como se a coisa fosse descer do céu. Não.
né? A gente realmente, a espera, ela é caminhar. A espera é andar, é se desenvolver em cima de uma palavra. Então, eu lembro, eu tinha palavra que o Senhor ia curar, o Mateus vai curar, ou ia realmente ali restaurar o que ele precisava, e eu andava todos os dias em cima daquela palavra, e nós declarávamos que ele não era aquilo que ele estava vivendo, que aquele não seria o futuro dele, mas ele seria um vencedor, e nós caminhávamos em cima daquilo. Nós andávamos em cima de uma promessa. Então a espera não é ficar passiva. Veja bem, a mulher ali do fluxo de sangue, né? Ela realmente, ela entendeu isso. Ela sabia, né? Ela ouviu falar sobre Jesus. Ela ouviu falar sobre ele, sobre esse mestre que estava salvando, que estava curando, e ela se moveu até ele. Ela andou em direção a ele. Ela andou em direção à promessa, ela caminha em direção ao Senhor e ela começa a realmente proclamar e a fazer o que está escrito em Lamentações 3, ali no versículo 21, fala: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. E ela começou então a caminhar diante do Senhor. Ela começou a declarar isso, e aí continua ali, ó, fala: bom é o Senhor para que os esperam por ele, para que a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor. Então ela começou a se mover, sabe, queridos, ela era uma judia, ela sabia da promessa, ela sabia que quando o Messias viesse, né, ia estar lá nas suas asas, ele ia levar cura. Ela sabia que o Mestre Jesus, ele poderia curá-la, ele poderia salvá-la, e ela andou, ela continuou caminhando em busca da sua cura completa. Ela continuou caminhando na esperança e na palavra de que o Messias a curaria. Ela não esperou passivamente, mas ela caminhou no processo da espera. Ela continuou andando, ela continuou em busca do alvo que ela queria, que era encontrar o Messias. E quando ela encontrou o Messias, ela simplesmente entendeu: uau, se eu simplesmente tocar no manto, eu serei curada. Eu não preciso nem chegar na sua frente, ela foi por trás e ela foi curada. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, ela deve gerar uma pergunta. Ela deve gerar uma pergunta, você deve se perguntar, né? Por que eu faço o que eu faço? Qual é a minha motivação para correr atrás disso? Para onde eu estou indo? Os nossos dias nessa terra devem gerar essa pergunta: qual é a minha motivação? Por que eu faço o que eu faço? Aonde que eu estou indo? Sabe, querido, se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo o que você precisa. Se você tem uma palavra sobre o Senhor, caminhe em cima dela. Caminhe na direção que Ele está te mostrando. Se é sobre uma promessa, se mova por essa promessa. Se você tem uma palavra, caminhe em direção a isso. Não fique parado, aguardando que as coisas aconteçam. Se mova. E lembre que se a mulher falou: se eu apenas te tocar, eu serei curada. Sabe, nós realmente não devemos ficar parados. Nós devemos correr atrás do nosso Salvador. Nós devemos correr atrás da promessa que você e que eu temos, que tem. Se você não tem uma promessa específica, você tem 365 promessas na palavra sobre a tua vida.
Então, ande sobre isso. Se desenvolva, gaste os teus recursos, a tua oração, o teu tempo em busca daquilo. Não espere as coisas realmente acontecerem. Saiba que se você tem uma palavra do Senhor sobre a tua vida, você tem tudo o que você precisa. A terceira coisa que Deus nos treina, que Deus treina a nossa esperança, é quando Ele simplesmente nos faz tocar na sua borda. Quando Ele realmente faz com que nós entendamos que tocar em Jesus é a nossa verdadeira esperança. Que tocar em Jesus é o verdadeiro prêmio que eu e você temos. Quando nós realmente entendemos que quando nós tocamos em Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos. O Senhor vai, então, treinar em nós a verdadeira esperança. Se você voltar, não precisa voltar, mas lá em 1 Coríntios, quando ele fala da palavra esperança, a esperança ali, né? Ela diz que ela é uma expectativa do bem, mas no sentido cristão, ela é o regozijo, a expectativa confiante da eterna salvação. Sob a esperança, tendo em esperança no autor da esperança, que é o seu fundamento. Então aqui nós podemos ver que a esperança de quem não tem a Cristo e a esperança de quem tem a Cristo é diferente. Quando a mulher do fluxo tocou na borda do manto, ela tinha fé. Ela sabia que ela seria curada. Ela sentiu no corpo dela, na hora, que ela estaria curada. E sabe, essa mulher, ela entendeu, né, que ela poderia sair correndo. No momento que ela tocou o manto de Jesus e ela foi curada, ela poderia ter saído correndo. Ela poderia ter ido contar para sua família qual 12 anos ela estava afastada. Ela não podia ter comunhão. Ela poderia ter saído dali correndo, ter buscado ali os sacerdotes para contar o milagre que ela tinha passado. Mas uma coisa que Deus também começa a falar, quando nós temos aquilo, quando nós recebemos aquilo que nós buscamos, quando nós recebemos aquilo que nós esperamos, aí a nossa esperança vai ser realmente provada. Porque essa mulher, ela entendeu que quando ela tocou no Senhor, saiu poder dele. E esse poder saiu sobre a vida dela, sobre ela. Então ela entendeu que se ela tivesse saindo correndo, queridos, ela teria a cura física. Porque já tinha dito ali, nós lemos ali, a cura física tinha realmente acontecido. Mas quando ela tocou verdadeiramente em Jesus, ela recebeu uma porção da virtude, ela recebeu uma porção, né, do dunamis, do poder que havia dentro de Deus. E quando Jesus falou para ela assim, mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. A palavra que é usada aqui para salvou nesse versículo é sosso, e quer dizer a cura do corpo, da alma e do espírito. Então essa mulher, ela foi curada no corpo, na sua alma, e o seu espírito foi vivificado. Se ela tivesse saído correndo, ela teria ficado só com uma porção da cura. Mas ela entendeu que a esperança em Deus é maior, que a esperança em Jesus era maior, e ela foi restaurada no corpo, na alma e no seu físico. Eu não sei vocês, queridos, mas a cura física era pouco para ela. A esperança, a verdadeira esperança faz com que nós sejamos curados no todo. Que as nossas emoções sejam curadas. Que nós possamos realmente ter a verdadeira esperança em Cristo Jesus. Que a gente possa entender realmente que Jesus, a esperança de uma vida eterna, não é só o começo em Jesus, mas Ele é o meio e Ele é o fim. Ela poderia ter sido curada e
ponto. Como assim, muitas vezes, a gente fala, mas eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho a vida eterna. Nós temos Jesus para o meio. Nós temos o Jesus para o começo, que é a nossa verdadeira esperança. Nós temos o Jesus para a nossa caminhada, para conquistar aquilo que Ele quer que a gente conquiste, para o meio. E nós temos o nosso prêmio, que é a nossa eterna salvação. Mas nós precisamos entender que a esperança em nós, ela precisa ser treinada em Jesus, que é o nosso firme fundamento. A esperança em nós, ela precisa saber que não é apenas uma expectativa boa para o futuro, a esperança. Ela não é apenas uma expectativa daquilo que pode acontecer, que vai ser bom para mim. A verdadeira esperança é esperar em Deus, é esperar com Deus e esperar por Deus. E quando verdadeiramente nós entendemos essa verdade, quando realmente nós entendemos que a esperança é uma virtude, nós entendemos que tudo nessa vida é superficial. Nós começamos a olhar para o sumo sacerdote e entender que quando nós nos trancamos no nosso quarto para orar, nós trazemos o céu para a terra. E isso é que nos dá a esperança. Queridos, nós não fomos salvos apenas para termos a vida eterna, mas nós fomos salvos para viver tudo que existe no céu, nessa terra. E eu não sei você, mas nos dias maus, quando isso me vem, alguns dias sim, eu sucumbo, eu deito, eu choro, eu não quero ver ninguém. Mas eu preciso saber, e uma hora, a minha razão precisa trazer à memória aquilo que me dá esperança, que é o Cristo Jesus em mim. E isso tem me feito vencer a sala de espera do Senhor. Isso tem me feito vencer e a levantar nos dias maus, a olhar para o Santo dos Santos, para Jesus, que é o meu firme fundamento, e falar, Senhor, me treina na esperança verdadeira, que é o Senhor. Nós realmente precisamos entender, queridos, que a esperança, a verdadeira esperança de um cristão é ter Jesus. A verdadeira esperança que nós precisamos carregar é sabermos que nós precisamos ser tocados por Ele. Eu não sei se talvez você esteja sendo treinado nesses dias na esperança. Eu não sei se talvez você esteja realmente sendo provado em algumas coisas. Talvez você realmente esteja entendendo que você está ali sentado e você precisa rapidamente se dispor, rapidamente a caminhar em direção àquilo que Deus tem para você. Rapidamente a quebrar o seu orgulho, a quebrar aquilo que tem tirado o lugar de Deus na sua vida. Porque sabe, quanto mais nós demoramos para reconhecer isso, mais tempo nós ficaremos na sala de espera, até que nós estejamos maduros para ser agentes de esperança. Então, eu gostaria realmente que nós pudéssemos ficar de pé nessa manhã. Eu gostaria mesmo de trazer essa palavra ao teu coração. De que realmente a esperança em Cristo Jesus é o que nos faz mover em fé, em amor. Talvez você chegou aqui nessa manhã sem esperança, sem a esperança verdadeira, sem a esperança genuína, sem a verdadeira esperança. Talvez você chegou aqui nessa manhã achando que, Deus, eu tenho esperança. Mas eu tenho esperança que o futuro será um futuro melhor. Eu tenho esperança que talvez as coisas aconteçam do jeito que eu gostaria. E talvez agora você esteja entendendo que a espera gera esperança. O caminhar em cima de uma palavra gera a verdadeira esperança. Tocar em Jesus gera a verdadeira esperança, que é a esperança de estar com Ele
andar com Ele, esperar nele e esperar por Ele. Então, nessa manhã, realmente, eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos. Eu realmente gostaria que nós pudéssemos orar nessa manhã. E eu vou dizer algo para vocês. Nessa semana, eu passei, durante esses últimos 15 dias, eu tenho passado momentos de lutas. Momentos onde algo que já foi lançado sobre a minha vida, como burnout, eu tenho lutado contra isso, mas eu tenho crido e eu tenho sido curada e treinada na minha esperança. Porque, queridos, nada importa. Quando nós entendemos que a verdadeira esperança é Cristo Jesus em nós e através de nós, nós começamos a compreender que a força que nos move, tem que ser Ele. Tem que ser a nossa salvação, o prêmio. Nós precisamos entender que Ele não é um Deus raso que só cura uma parte. Ele é um Deus profundo. Ele é um Deus que quer entrar dentro de nós e realmente nos curar corpo, alma, físico. Eu não sei nessa manhã como você está aqui, mas eu quero declarar sobre a tua vida a virtude da esperança. Que realmente você possa sair daqui nessa manhã sabendo quem é a tua verdadeira esperança. Que no tempo de espera, o Senhor está trabalhando em você. Ele está treinando em você a verdadeira esperança que é Ele. Ele está te preparando. Ele está te amadurecendo para que você então possa viver todos os planos, sonhos e propósitos dele. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha alimento, ainda que eu me alegro na esperança do meu Salvador. A alegria da esperança em Cristo Jesus tem que ser o motivador de você caminhar e de você perguntar: para onde eu estou indo? Por que eu faço o que eu faço? Qual é a minha motivação? Enquanto eles vão aqui ministrar um louvor, eu realmente gostaria que você pudesse, nessa hora, ter o seu tempo com Deus. Que você realmente pudesse falar com Ele. Que realmente você pudesse buscar: Senhor, eu estou na sala de espera, o que eu preciso aprender? Aonde o Senhor está me treinando? O qual dessas 3 eu ainda não consegui fazer? Eu ainda não consegui entender que há ídolos no meu coração que o Senhor precisa derrubar? Eu preciso me mover em cima da sua palavra, ou eu preciso te tocar mais? Eu gostaria realmente que nessa manhã você esquecesse de quem está ao seu lado, fechasse os teus olhos e deixasse com que o Espírito Santo agora começasse a ministrar sobre a sua vida.